Então, Lilian, fique à vontade. Lilian? Oi. Não, vamos lá iniciar, porque começando a reunião do comitê gestor, né, do ano de 2022, a gente acabou fazendo bem para o finalzinho, mas batemos a meta aí de fazer esse ano. A gente tem a agenda, professor, pode descer um slide? Só um segundo. E a gente vai falar um pouco, vai ter a abertura aí, professor Lazarte, né? A gente tem 2 instituições para serem aprovadas como nova participantes da Rede Comep. Depois o professor André vai fazer um relato técnico, né? Dando uma atualização para vocês como é que está a infraestrutura. E eu fecho com a parte administrativa e financeira. Então, eu passo a palavra aí para o professor Lazarte. Então, boa tarde a todos, aqueles que a gente se conhece de longa data e os que estão se incorporando atualmente. Muito rapidamente, eu queria lembrar que daqui a 3 dias, no dia 18 de dezembro, estamos fazendo 15 anos. A Rede Comep foi oficialmente inaugurada no dia 18 de dezembro de 2007. É isso, Lilian? E, bem, é claro que muita coisa aconteceu. Começamos desde o início como uma rede cooperativa. Tá? Então, por isso é que a gente chama as instituições que se conectam de consorciadas. A gente constitui um pool de instituições que compartilham uma infraestrutura onde há um rateio dos custos de gerenciar, manter, atualizar essa infraestrutura. Então, isso estou falando principalmente para os que estão chegando. Vocês, membros do comitê gestor, são os donos da rede, quer dizer, vocês estabelecem os eventuais avanços tecnológicos que seriam necessários para suas instituições, vocês podem demandar, enfim, mudanças de estrutura, novos serviços que achem interessante que a gente desenvolva, tal. Então, realmente é um regime de consórcio onde todos podem participar. E a função da Associação de Gacandanga é manter, operar e atender justamente esses requisitos que vocês mesmos vão estabelecendo. Em particular, tem um deles que tem sido interessante conversar nos últimos anos, que são os acordos de níveis de serviço, que também não adianta pedir para o pessoal técnico qual é o nível de serviço XYZ. O que a associação faz é implementar o que vocês decidirem, que esses padrões são decididos pelo comitê gestor e pelo comitê técnico, tá? Então, na medida em que for necessário, acionem, interajam entre si com o professor André, que é o presidente do comitê técnico, comigo, que sou presidente do comitê gestor, com a Lilian, que faz o grude entre todas as pessoas que participam, é a nossa assessora principal. E, enfim, estamos à disposição para continuar nessa tarefa de manter essa infraestrutura significativa para as instituições de pesquisa de ensino superior participantes na rede. Estão se incorporando, nesse momento, 2 novas instituições, como a Lilian adiantou, e então eu gostaria de perguntar se algum de vocês quer fazer uma breve apresentação de que se trata a instituição, e aí, então, submetemos a aprovação dos membros do comitê gestor a incorporação dessas 2 instituições. Lilian, você que conhece as pessoas, pode convidar?
Está presente aqui o Rajiv, né, da escola do MPU. Você quer falar um pouco, Rajiv? Posso sim. Boa tarde a todos, muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer, né, primeiramente o contato da Lilian, que sempre foi muito solícita para a gente, tirou todas as nossas dúvidas, né. Eu sou o secretário de Tecnologia da Informação, aqui da Escola Superior do Ministério Público da União, SMPU, né. Somos um órgão do MPU, com a missão principal de capacitar os membros e servidores do MPU, do Ministério Público da União. Então, temos uma característica de escola, somos credenciados pelo MEC para realizar pós-graduação, e a nossa atividade, a nossa característica é um pouco diferente do que se imagina inicialmente de uma escola de governo, que a gente pensa que são várias turmas fechadas, como se fosse uma UNB, né, uma faculdade, mas a gente, na verdade, tem um grande pool de professores credenciados e de alunos. E nossa necessidade, a gente propõe atividades de extensão, cursos e pós-graduação, dependendo da necessidade que nos ah, é, listada, né? Então, todo um ano, por exemplo, a gente está agora na fase de abertura do plano de atividade de 2023, onde o Ministério Público nos relata quais são as matérias, as dificuldades, as necessidades de treinamento, e a gente constitui um calendário acadêmico muito dinâmico, com cursos, desde cursos de pouca duração de dias até alguns meses como curso de aperfeiçoamento. Então, não temos um calendário sempre muito fixo ou uma grade de matérias. Então, isso é um pouquinho diferente de uma escola tradicional, vamos dizer assim. Gera um desejo antigo de entender como funciona a RNP. Nós também fazemos atividade de pesquisa, né? Então, o que é RNP, o que é Giga Candanga, Rede Comep. E aí eu entrei aqui na escola como secretário tem mais ou menos 2 anos, e uma coisa que impulsionou, eu entrei na pandemia como secretário aqui de TI, e uma coisa que foi totalmente impulsionada foram as atividades à distância. E aí a necessidade de você ter, né, uma infraestrutura de rede confiável, as soluções de videoconferência, soluções de nuvem foi muito maior. Então esse projeto foi retomado e aí culminou, né, de procurar vocês, a Gicananga, a RNP. A gente aqui na escola está na fase, a gente já criou um processo interno com um estudo técnico preliminar, um termo de referência, e nesse momento, essa semana, foi entregue ao jurídico. A gente sabe que essa parte é um pouco burocrática, né, em órgãos públicos, essa parte é um pouquinho demorada, mas a gente vai seguir pelo caminho provavelmente, de contratação de inexigibilidade frente à RNP e à Giga Candanga. Nossa intenção, a motivação primária foi realmente participar dessa rede de alta conectividade, né, de alta velocidade confiável, para a gente continuar fazendo as nossas atividades acadêmicas, e futuramente a gente vai estudar todas as soluções que a Giga Candanga, a RNP provê, para a gente ver qual caminho trilhar, né, que é um mundo, é um leque muito grande aí de opções que se abre para a gente assim que a gente ingressar na rede. Aqui eu estou como comitê gestor, né? E aqui na reunião também está o Ivo. O Ivo é nosso integrante técnico, é o chefe da área de infraestrutura de TI. Aí só dá um oi aí, Ivo, para você se apresentar aqui. Então, Boa tarde. bem-vindo, Rajiv, bem-vindo, Ivo. Obrigado. Tem uma questão interessante para destacar, que nesse ato a gente está incorporando a escola como instituição consorciada da Giga Candanga, o que não tem nenhum compromisso financeiro nem de nenhum outro tipo. Tá? Então, a conexão é tratada em instrumento jurídico independente e tal, e isso depende da situação de cada instituição, do jurídico, etc. Tá? Então, eu gostaria de, dada a exposição que o Rajiv fez, muito obrigado, Rajiv, perguntar se alguém precisa de algum esclarecimento ou tem alguma objeção para aprovação da incorporação da escola do Ministério Público da União, Escola Superior.
Ninguém tem nenhuma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Bem, então eu considero aprovada a incorporação da Escola Superior do Ministério Público da União como membro institucional da Rede Comep Giga Candanga. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Temos a UNIDEF, Lilian. Isso, a UNDF, eu vi aqui que tá aqui o Gustavo, né? E o Alan também. Queria ver se vocês podem falar um pouquinho para a gente. Sejam bem-vindos aí. Boa tarde. Tudo bem? Prazer. Estava falando. Obrigado, Lilian, pela sempre estar aí pronta a tirar nossas dúvidas, né, iniciais. Hoje até comentei com ela que a gente estaria mais como ouvinte, participando, inclusive, conhecendo. Então, prazer a todos. E realmente vou fazer a função de ouvinte hoje. Tá bom, muito obrigado. Só esclarecendo, professor, o Gustavo é lá da parte de contratos, né, e de TI lá da área da UNDF, né, que é a Universidade do Distrito Federal, que iniciou as atividades recentemente, né, ainda está em transição lá, a reitora não pôde estar presente, e o Gustavo veio representando a UNDF junto com a Alan, mas eles já fizeram toda a tramitação, né, de participar da Giga Candanga. Olá. Olá. Assim, acho que agora voltou. Boa tarde. Meu nome é Alan. Eu sou também da UNIDF. Hoje estou à frente da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário. Acho que vou falar um pouquinho, para que vocês tenham noção um pouco. Foi um grande prazer a gente ter levantado um estudo aqui, e o pessoal da Giga Candanga apareceu para a gente como uma das opções, né, de conectividade rápida e apoio e pesquisa. Né, a gente iniciou nossos trabalhos com a lei que foi criada agora em abril, né, a UNDF, e a gente acabou herdando algumas escolas nessa criação da universidade, entre elas a Escola Superior de Saúde, que já tinha até um link com vocês, com a Giga também, né? E aí, como universidade, a gente agora quer entrar também para trazer essa conectividade para novos polos, né? E novos campos. Bem, a princípio a gente tem hoje, né, 5 escolas, cada um com alguns cursos. A ESCS é a que tem os cursos mais antigos, que é Medicina e Enfermagem, que funciona aqui hoje em Brasília, aqui no centro de Brasília, aqui, e já tem esse link, mas estamos com a proposta de criar um novo polo, e aí teria essa necessidade de internet e de um campo, um espaço maior, né, para pesquisa, para investimento mesmo na pós-graduação, né? Bem, a princípio nós estamos na fase inicial, né, a gente acabou de decidir, enfim, começar, então a gente está criando projeto básico e toda aquela tramitação normal para que se faça esse pedido. Acho que mais por isso o Gustavo até chegou a mencionar que a gente ainda está mais para ouvir e conhecer mais um pouco a rede, né? Que a gente não conhece com a parte de conectividade, mas não chega a conhecer como todo a cartela de serviços. Inclusive, a gente tem reunião com a RNP amanhã até, para a gente conhecer melhor todas as possibilidades do grupo, né? Mas fico feliz, pelo pouco que a gente já conhece, já de ter bastante opções com vocês. Então, a ideia é que a gente venha para agregar, né, uma universidade nova, inovadora, que está querendo implantar sempre metodologias ativas e trazer o máximo possível de conhecimento que a gente puder, tá? Mas basicamente é isso. Muito obrigado, Alan. Nada. Vocês já designaram um representante no comitê gestor e comitê técnico, certo? Isso, vai acabar ficando eu mesmo como comitê e o Gustavo como técnico. Ótimo. Então, bem-vindos. E também gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, algum esclarecimento adicional, alguma objeção.
Bem, se ninguém se manifesta, então eu vou considerar a UNDF como incorporada como instituição consorciada à Gigacandanga. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. E estamos à disposição. Valeu, obrigado. Obrigado. Então, eu vou passar para o próximo ponto da pauta, o professor André. Isso, professor André. Ok. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Bom, prezados, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, né? Ok, muitas cabecinhas. Bom, prazer estar aqui com vocês novamente. A última vez que conversamos, salvo engano, foi setembro do ano passado. Naquela ocasião, a gente estava fazendo a primeira reunião, né? Depois da pandemia, a gente ficou quase mais 2 anos, né? Sem ter reuniões. Então, foi uma reunião bastante densa, porque tinha muita coisa acumulada. Esse ano, agora a intenção é a continuidade, aquela discussão, e aos pontos que foram apresentados, e complementar, né, e atualizar algumas novidades para vocês, ok? Então, vamos em frente. Bom, isso aqui Desculpa, perdão. professor, só não alterou o slide, continua a agenda da reunião. Está apresentando a sua apresentação. Ok. Eu tenho que mudar aqui o compartilhamento. Um segundo. Dá bem, né, que falou para mim. Esse negócio, esse tal de TI aqui. Agora deve estar chegando para vocês. Chegou. Então, deixa eu deixar maiorzinho aqui. Então, pronto. Bom, agenda dentro da agenda, né? Essa é a primeira surpresa. Então, na nossa fala técnica, vou fazer uma introdução rápida de alguns conceitos, algumas questões básicas que eu faço toda vez. E aí, basicamente, eu vou falar da rede Comep e vou falar de TI, tá? De ambas, eu vou falar sobre os investimentos, né? O que foi adquirido, os principais investimentos e projeção para 2023. E falar um pouco das novidades, tá? Em relação a questões arquiteturais e alguns processos que a gente vem implantando nesse último ano, tá bom? Então, vamos para frente. Bom, primeiro só apresentar aqui melhor a equipe técnica, né? Dentro da Associação Gigacandanga, a gente possui uma área de pesquisa e desenvolvimento. O responsável por essa área é o Paulo Ângelo, como pesquisador principal, né? E são também bolsistas o professor Marcos Caetano, que atua principalmente também na área de redes e TI, o Lucas Costa, que atua também nos vários projetos de pesquisa e bastante na parte de desenvolvimento, e o Otto Teixeira, que é nosso também estagiário de desenvolvimento. Temos a nossa área de rede, e ela cresceu, e aí eu queria aproveitar então para congratular a Cristiane Amorim, que é a nossa nova operadora sênior de rede. Então, ela, conjuntamente com o Valdir Silvério, agora são os responsáveis aí para tocar toda a parte de operação de rede. Okay? Além deles, temos o Pablo Maia, que atua na infraestrutura, o Rafael, que é o principal responsável da infraestrutura, e o Matheus Baldwin, que é o nosso estagiário de rede. Essa é a nossa equipe, então, hoje, de rede. Pessoal, principalmente o pessoal mais técnico, já deve conhecê-los, né? Por diversas interações. E, finalmente, temos a nossa equipe de TI, que é formada pelo Alisson Felipe, pelo Leonardo Brandão, pelo Lucas de Jesus. Essa é a nossa equipe aqui, que nunca dorme. Então, agradeço aí a presença de todos. Vamos lá. Bom, esse é aquele famoso slide que eu mostro todo ano, e todo ano os números crescem, né? Ainda bem. Então, essa é, na verdade, a distribuição geográfica da nossa infraestrutura, focando aqui principalmente no backbone, né? Tem alguns 3 ou 4 acessos em amarelo, com algum destaque, mas o principal é a parte de backbone, ok? Nessa figura, vocês podem ver o backbone central em azul escuro, né?
e os demais anéis laterais, tanto leste e oeste da nossa infraestrutura. Também estão destacadas as instituições onde estão hospedados concentradores do nosso backbone. Então, no backbone central, nós temos a Embrapa, ao norte, nós temos a STI, da Universidade de Brasília, né? A RNP, a AEB e o INEP. E no anel leste, nós temos a UNB Planaltina, campus Planaltina, e no anel oeste, o UNB Ceilândia e o UNB Gama. Certo? Então, esses são os nossos 8 concentradores que compõem o nosso backbone. Tá? Atualmente, nós temos 48 instituições conectadas à rede, com um total de 66 acessos. Né? Temos várias instituições que têm apenas um acesso, mas também temos algumas que têm mais de um acesso, e alguns casos com muitos acessos, como é o caso da UNB e o Instituto Federal de Brasília também, cada um com cerca de 10 acessos, cada um. Ao total, hoje, nós temos cerca de 575 quilômetros de cabos. Quando eu falo fibra ótica aqui, na verdade, são os cabos. Né? Nós temos cabos de 144 fibras no backbone, temos cabos de 72 fibras, e temos cabos de 48 e até cabos de 12, usualmente usados nos acessos das instituições. Tá? Então, se você for ver, a quantidade de fibra em si é muito maior, tá certo? Ok. Esse slide eu sempre apresentando, é muito importante sempre lembrar, eu acho que uma das características extremamente importantes que tornam a rede Comep Gigacandanga tão eficiente é o fato de que nós temos, desde sempre, um contrato de manutenção preventiva e corretiva, né, que é mantido de forma contínua ao longo de todos esses anos. Né? Então, nós, pelas características jurídicas da nossa associação, nós temos facilidade em manter esse contrato, né? Nós não temos dificuldades relacionadas à licitação, o que eventualmente gera um interrompimento, né, de atendimento. Então, a gente teve, desde sempre, né, um acesso e um serviço contínuo à empresa, e nós temos uma parceria muito boa com a empresa, muito próxima, as equipes trabalham em conjunto, né? Então, para garantir padronização e a qualidade do serviço, e principalmente dando destaque para a parte preventiva. Né? Nossa rede ela é reavaliada mensalmente, sempre, qualquer problema, qualquer dificuldade, questão de árvores que estão atrapalhando, questão de caixa de emenda que está com problema, e etc. Questão de cabo que está um pouco baixo, precisa ser retesado novamente, obras que são identificadas, então a gente já consegue identificar um eventual problema antes que ele ocorra, e coisas desse tipo, garantem com que a gente tenha uma alta disponibilidade. Tá? Então, isso é sempre bom destacar. Ok, aqui dando só um destaque, né, as novas conexões que ocorreram desde a última reunião, né, então, rapidamente, nós conectamos até recentemente um ponto, Parque Ciência e Tecnologia na Universidade de Brasília, nós conectamos 2 pontos no MCTI, né, um no 507 Norte e outro na Esplanada Bloco A. Na EBSER, nós fizemos a conexão do container deles, que fica lá no hospital universitário, e também conectamos o IPC, que é o Instituto Pandiá Calógenes. Tá? Para além disso, essas são conexões novas, permanentes, né? Para além disso, também ocorreram algumas conexões temporárias. Né? Tipicamente, conexões temporárias são conexões para atender eventos ou alguma necessidade pontual de alguma instituição. Né? Todas elas aqui, no caso, foram conexões de 10 gigabits por segundo, as temporárias. E, basicamente, então, foram a Campus Party, né? O Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia, o Fórum RNP, a Semana de Inovação no ENAP e o Revalida 2021 no Sebrasp. Por aqui, exemplo de conexões temporárias que são estabelecidas ad hoc para atender eventos. Ok. Esse é um slide que eu estava esperando muito para poder mostrar. Não sei se quem estava aqui na reunião do ano passado lembra que eu mostrei um slide mostrando o impacto da pandemia, né? Como naquela época ainda estava todo mundo em casa, então, de certa forma, a gente empurrou todo o tráfego que estava passando pela Giga para os provedores de acesso, né, domésticos. E aí isso tinha gerado um efeito, que é esse primeiro gráfico de cima, que a gente estava batendo picos, né, na saída ao ponto de presença, né, da RNP, de 3 gigabits por segundo. Né? Lembrando que antes da pandemia, a gente tinha picos que chegavam ali nos 6, 7 gigabits por segundo. E na reunião passada, a gente tinha levantado a hipótese de que, quando voltasse a pandemia,
haveria provavelmente um aumento de tráfego, justamente advindo do fato de que as pessoas e as instituições, ao viverem a situação da pandemia, tornaram os seus processos e o seu dia a dia muito mais digitais, né? Então, havia essa expectativa que, na volta, haveria um uso mais intenso de acesso à internet. E, de fato, isso ocorreu. Então, esse gráfico de baixo é um gráfico atual, e o pico ali não está muito bom de chegar, mas já está batendo, em alguns casos, passando 8 gigabits por segundo. Então, já superou, de fato, em 1 giga, mais de 1 gigabit, o que era antes da pandemia. Então, de fato, isso ocorreu. Certo? As instituições estão mais digitais, as próprias pessoas estão usando mais os sistemas digitais, né? Já que se acostumaram a isso, então está tendo um uso maior. Aqui vale uma observação muito importante, né? Porque às vezes alguém olha aqui e fala, caramba, está chegando no 10 gigabits, estou preocupado, né? Esse tráfego é o tráfego agregado na saída com POP, tá certo? Então, eventualmente, se for necessário aumentar essa capacidade, é simplesmente uma questão de aumentar esse enlace entre o nosso backbone e a saída do POP-DF, então é uma coisa relativamente simples de ser feita, tá? O backbone em si, que opera 10 GB, ele não está com esse tipo de utilização em seus enlaces, tá, okay? Então, isso é uma questão do agregado completo de todas as instituições saindo para a internet via RNP, ok? Então, mas isso eu acho uma boa notícia, né? A rede está aí para ser utilizada, a gente quer mesmo que cada vez precise aumentar as capacidades e estamos trabalhando para isso. Ok, deixa eu falar rapidamente sobre investimentos na rede Comep. Então, em 2022, se vocês vão se lembrar, ano passado a projeção era que a gente investisse e atualizasse 75% dos suítes de acesso das instituições. Infelizmente, por questões da própria pandemia, a dificuldade da cadeia de suprimentos internacional, foi muito complicado adquirir equipamentos, né? Isso foi destravado mais recentemente, né? Então, a gente acabou conseguindo subir para 42%. Então, hoje, 42% dos suítes de acesso já são suítes novos, tá? A gente também adquiriu os 3 suítes concentradores que estavam precisando ser adquiridos na época, né, do ano passado, para fechar todo o nosso backbone novo, e a gente vai falar mais detalhes daqui a pouco. Adquirimos mais 2 suítes e um roteador para uma nova arquitetura que nós desenhamos e iremos implantar no backbone novo. Então, sim, tem o backbone novo, que já tinha sido apresentado ano passado, e agora existe uma nova arquitetura em cima desse backbone novo, que vai ser explicada daqui a pouco. A gente também realizou a troca de baterias e aquisição de baterias externas para os no-breaks que estão nos roteadores da UNB Gama, Ceilândia e Planaltina. Essas trocas já foram feitas, né? E houve aquisição de mais 190 cordões óticos para fazer a interligação dos equipamentos, tá? Os DIOSs. Isso é por alto que foi feito em termos de investimento de equipamentos, tá? Para 2023, o plano agora, principalmente que agora, de fato, estão abertos os caminhos e os fabricantes estão voltando a fornecer, né? Então, a gente está com planejamento de atualizar 90% dos suítes até o final do ano, 2023, né? Já temos uma compra sendo encaminhada de 14 suítes e as respectivas interfaces necessárias, mais um estoque de interfaces de 10 GB, tá? Tanto para, eventualmente, troca de interface de backbone, quanto para acessos que forem necessários operar acima de 1 GB, né? E um destaque que vale a pena falar aqui é a questão de que a gente está investindo e vai passar a investir pesado em interfaces bidirecionais. O que isso significa? Que vai passar a usar apenas uma fibra ótica para transmissão e recepção. Hoje a gente usa um par, né? A gente vai passar a usar apenas uma fibra. Então, no momento que a gente conseguir transitar, para dar um exemplo, né? No momento que a gente conseguir transitar isso para toda a rede, a gente imediatamente vai estar economizando metade das fibras que hoje são utilizadas e que vão estar, então, disponíveis para novas conexões. Então, essa que é uma questão importante para a gente liberar recursos também no backbone, tá certo? Para além disso, para atingir a meta dos 90%, nós também teremos que adquirir, provavelmente já no segundo momento de investimento, no segundo semestre, mais 20 suítes de acesso e as interfaces necessárias para tal, tá? Então, isso é o que está no nosso planejado e orçado para 2023. Ok, nós vamos entrar agora na fala com a explicação sobre o novo backbone e a nova arquitetura, e aí, para tal, eu vou convidar o Valdir Silvério para apresentar aqui o novo backbone e já comentar sobre novas conexões, e após ele, a Cristiane Amorim, ela vai falar sobre a nova arquitetura. Valdir, você está pronto?
Não, vamos lá. Ontem a gente nunca está, não vai também. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, como o professor Lazarte já falou na sua introdução, a Giga Candanga tem 15 anos, né? Então, o backbone atual, o backbone que nós atualmente chamamos de legado, ele está com os seus equipamentos com, no mínimo, mais de 10 anos de uso. Quando ele foi pensado em conexão de 10 GB, uplink de 1 GB, e como o André pôde mostrar aí nesse último slide, nós estamos começando a chegar no seu limite de transporte entre transferência de tráfego entre a Giga Candanga e o POP-DF. Tá certo que isso não atinge todo o backbone legado, tá? Mas atinge grande parte dele. E já era uma intenção nossa, já de 1 ou 2 anos atrás, ter uma substituição, porque já tinha passado da hora da gente substituir esse atual backbone. Com isso, com as oportunidades que ocorreram, conseguimos adquirir inicialmente esses 5 roteadores em verde, tá? E utilizamos fibras separadas das que atualmente temos, instalamos esses equipamentos, que foi a fase inicial do novo backbone, e com a aquisição dos 3 suítes, comentado pelo André no slide anterior, nós complementamos o novo backbone. Nós estamos chamando ele de backbone MPLS, porque ele é um backbone totalmente roteável, tá? Ele trabalha com SPF, MPLS e BGP, são protocolos dinâmicos, e ele foi projetado para atender tanto o tráfego de camada 2 como o tráfego de camada 3 em túneis MPLS dinâmicos. Tá? Isso vai prover uma efetividade muito grande para todos nós, né? Tanto para a instituição que utiliza a nossa rede, como para nós que a mantemos funcionando. Outro grande diferencial dessa rede é que ela começa em 10 GB, o Pentágono, mas ele poderá chegar até 100 GB, os equipamentos têm capacidade para isso. E os enlaces laterais, que hoje são de 1 GB, começam a 10 GB e têm capacidade de chegar a 40 GB. Tá? Então, é uma nova estrutura bastante robusta que vai nos propor crescer em throughput bastante aí pelos próximos anos. Pode mudar, André. Bom, a EBSER, tá, foi o projeto inicial, foi um dos nossos sponsors, dos maiores patrocinadores para esse projeto. Ela foi a instituição inicial, hoje ela já utiliza o backbone MPLS, trafegando a 10 GB devido às suas necessidades, tá? E nós também aproveitamos o evento que a ENAP iria ter e migramos a ENAP também para esse novo backbone. Todos fomos projetos pilotos para homologar todos os nossos processos de migração. Né? E o nosso projeto final, piloto, é a UNB, que é uma das maiores instituições, juntamente com o IFB, possui 10 sites, todos eles em camada 2, né, são tunelados hoje em queue, e vão passar a utilizar túneis MPLS peer-to multi-peer, né? São tecnologias bastante robustas e que vai trazer uma resiliência muito grande para todos nós. Pode mudar, por favor. Essa é a nova topologia, né? Ela é exatamente igual à anterior, contudo, a gente trabalha com novos equipamentos, com novas tecnologias. Dentro do Pentágono aí tem a EBSER, toda 10 GB. Nós já migramos também a ENAP, que está no anel leste, e iniciamos o projeto da UNB. Tá? A UNB é o próximo slide, é um projeto que nos vai propor utilizar a mesma tecnologia que utilizamos com a EBSER, ou seja, todo o tráfego de camada 2 das suas 10 unidades serão por túneis MPLS dinâmicos, tá? E esses túneis vão se comunicar diretamente com a UNB e, futuramente,
a UNB estará saindo por uma conexão BGP direto com o POP de Brasília. Tá? Essa rede nova, ela provê suporte a OSPF, MPLS e BGP. Então, assim, hoje a gente está com os principais protocolos que possui no mercado, ela dá suporte a VXLAN, a BSI, a L2VC e uma gama de outros serviços que pode ser utilizado em rede. No slide anterior, tinha ali, você puder voltar, André, o slide anterior, só para fazer Isso, no slide anterior aí vocês vão ver o nosso AS, tá? Ele foi concebido dessa forma, nessa arquitetura primária, para prover serviços para o nosso backbone, tanto o legado quanto o novo backbone, e que a nossa colega agora, a Cristiane, vai estar apresentando aí o que a gente pensa de futuro para essa nova topologia. Tá? O que eu tinha para falar para vocês é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar mais especificamente sobre qualquer tipo de serviço, estamos à disposição. É só agendar conosco, que a gente tem o maior prazer em explicar, em dar detalhes, em participar de algum eventual projeto que vocês possam ter. Então, muito obrigado e uma boa tarde, pessoal. Obrigado, Valdir. Antes de passar a palavra para a Cristiane, eu só queria lembrar, eu acabei esquecendo de falar no início, se vocês tiverem alguma dúvida, como tem muita densidade aqui, vocês podem adiantar a sua dúvida pelo chat, se quiser. A gente, ao final da nossa fala, a gente dá uma olhada no chat também, aí já pode ir agilizando. Então, fiquem à vontade para usar o chat para questionamentos, ok? Cristiane, por favor. Boa tarde, pessoal. Cristiane, estou aqui na Giga compondo o time há 11 meses e com alguns já tive o prazer de falar e espero poder falar com os outros. Bom, seguindo aqui pelos slides, André, pode passar aí para o próximo, eu vou falar sobre a nova arquitetura, né? Então, bom, agora em 2022 a gente percebeu algumas oportunidades de melhoria, né, no que inicialmente tinha sido projetado para o novo backbone. Então a gente desenhou uma nova arquitetura de redes que traz algumas facilidades para a integração entre a rede Comep, o sistema autônomo da RNP e o sistema autônomo da Giga Candanga. E entre essas facilidades a gente queria citar algumas, como a melhoria na interconexão, né, entre as instituições. Assim, a instituição A pode conversar com a instituição B sem ter que sair para a internet, ela vai poder fazer essa comunicação usando como trânsito a própria rede Comep, sem ter que ir para a internet e voltar. Essa mesma instituição ela vai poder usar a saída do AES do POP, assim também como a saída do AES da Giga. Também outra facilidade é o gerenciamento para o uso, né, da saída backup do AES da Giga, ou seja, a efetiva comutação, quando necessária, né, de forma automática, sem a necessidade da intervenção de um administrador da rede. A remoção de qualquer configuração estática na rede, em outras palavras, é o roteamento dinâmico para troca de rotas, para escolha de caminhos, para descoberta de caminhos, isso passa a ser totalmente dinâmico. A implantação de uma nova conexão redundante ao POP-DF, esse ponto ele já foi levantado com o pessoal da RNP em uma outra reunião, então ficou acordado com eles que seria possível fazer essa segunda conexão para poder prover uma redundância com o nosso novo backbone para as instituições. E viabilizar uma infraestrutura de backbone com gerenciamento simplificado. Ou seja, o gerenciamento fica relativamente muito mais simples, proativo, que se antecede aí a mudanças, tolerante a falhas, isso significa garantir a disponibilidade em caso de falhas simples no nosso backbone. Isso desde a queda de energia de um concentrador até um rompimento de fibra. E que possui, é claro, múltiplas saídas para a internet. E nesse ponto é legal a gente enxergar uma única rede, ou seja, um núcleo, atendendo às necessidades de cada instituição, inclusive para a saída da internet, que vai sempre ocorrer em 3 cenários distintos, ou seja, a instituição que só vai sair para a internet via AES do POP, a instituição que vai sair para a internet via AES da Giga, e a instituição que vai sair para a internet pelo POP e pela Giga também. É a instituição que tem como saída principal o POP, mas contrata aí, né, chega até a Giga pedindo que a Giga seja a sua saída backup, caso o POP venha, nossa conexão com o POP venha a falhar. Pode passar, por favor, André.
E aí, apresentando um pouco dessa arquitetura para vocês, né, a gente deu uma mexida naquele desenho que o Valdir mostrou anteriormente, e esse é um desenho macro dessa nova arquitetura, e a arquitetura ela é baseada no modelo hierárquico de rede. Falando bem brevemente do modelo, ele acaba dividindo essa rede em pedaços, onde cada camada tem um objetivo diferente. Foi por isso que a gente colocou essas cores aí, separando essa topologia, essa arquitetura. Então, ele é formado tipicamente por 3 camadas, onde o camada de acesso, que está lá em cima, faz a interface com os dispositivos finais para fornecer acesso das instituições a todo o restante da rede. A camada de distribuição, que faz a implementação de roteamento e controla todo o fluxo de tráfego, né, de dados. E a camada core, que é a última ali embaixo, onde são roteadores mais parrudos, de maior desempenho, e que vão ter uma interface direto com a internet, que vai prover, de fato, a saída para a internet. Quais são as vantagens ou os benefícios para uma arquitetura, para uma rede segmentada, né, em camadas? Primeiro, o gerenciamento, que eu falei anteriormente, ele se torna bem mais simples, mais fácil. A escalabilidade, que facilita o crescimento dessa rede com muito mais fluidez, com muito mais rapidez e o mais importante, sem impactar o fornecimento do serviço para o usuário final. Então, eu consigo crescer a minha rede sem causar uma indisponibilidade para uma instituição. O troubleshoot, como a rede é toda segmentada, as funcionalidades são muito bem definidas e muito claras, então isso facilita no diagnóstico. A disponibilidade e a redundância que andam juntas, né, porque elas estão ligadas à possibilidade de caminhos e conexões diversas em equipamentos distintos. Então, num eventual falha, como eu falei anteriormente, o ativo ele vai continuar, o serviço ele vai continuar de pé, porque eu tenho mais de um elemento trabalhando na mesma camada de rede. Então, esse outro elemento ele vai suportar todo o fluxo dessa rede de uma forma muito dinâmica. Então, é essencial que eu sempre tenha pelo menos 2 ativos numa mesma camada, no mínimo 2 ativos. No slide do André, ele falou sobre alguns investimentos, né, para essa nova arquitetura, e ele citou a aquisição de 3 novos ativos já adquiridos pela Giga Candanga. Para que a gente precisou desses 3 novos ativos? Justamente para poder prover a redundância e para implantar uma questão de router reflector na rede. Então, um dos ativos adquiridos pela Giga foi um roteador para ficar ali na camada core, para trabalhar em conjunto com outro roteador que a gente já tem operante na rede. Então, agora a gente passa a contar com 2 roteadores de maior grande porte para poder, né, sustentar essa rede em caso de a gente ter que atualizar um roteador ou em caso de falha do roteador. E 2 novos switches que vão trabalhar como router reflector nessa rede, que como o próprio nome propõe, né, eles vão refletir rotas nessa topologia. Pode passar, André, por favor. Bom, e aí eu queria mostrar para vocês a topologia lógica, bem mais simplificada do que o slide anterior, mas só para mostrar para vocês visualmente aquele núcleo que eu falei de rede que interliga as conexões e também faz esse trânsito para a internet. Então, através desse núcleo, que é a rede Comep, eu consigo fazer a comunicação das instituições, a interconexão, e também, né, prover aí a saída da internet. E para poder fazer isso funcionar, é necessário o uso de basicamente 3 protocolos, que já foram inclusive citados pelo Valdir, que é o SPF, que vai ensinar os caminhos, o MPLS, né, que vai fazer a troca de labels e vai permitir com que a gente use tecnologias, né, nesse exemplo em questão, especificamente, por exemplo, a VRF, que vai me permitir virtualizar algumas tabelas de roteamento, e o BGP, que é o protocolo da internet, né. Por fim, eu queria destacar aqui que a implantação dessa nova arquitetura em cima do backbone, do novo backbone, né, que já tinha sido desenhado, já estava em construção ali atrás. Então, a implantação dessa nova arquitetura, ela não interfere, ela não impede com que eu comece a migrar, com que eu migre as instituições. É possível a gente estar implementando essa nova arquitetura em paralelo com as migrações das instituições sem problema nenhum. Ok, muito obrigado, Cris, pelos esclarecimentos. Então, hoje eu quis fazer isso dessa vez, trazer o pessoal da equipe técnica, o pessoal que sabe, que eu tô aqui enrolando vocês, né? Mas eles não, eles sabem do que eles estão falando. Muito obrigado, Tamires. Bom, vamos à continuidade. Vou falar agora um pouquinho a questão do acesso à internet, utilizando o AS da Giga. Esse é um ponto que eu já tinha trazido no ano passado. Eu estou trazendo ele novamente, mais para trazer umas novidades aqui.
Bom, primeiro lembrando que basicamente existem dois modelos, né? Quer dizer, depende do status da instituição, né? Então, instituições que são usuárias da Giga Candanga, mas não da RNP, então elas não têm acesso ao POP-DF, elas se conectam, então, à nossa rede, né? Elas pagam o custo de coparticipação da Rede Comep, que é o mesmo para qualquer outra instituição, né? Esse custo, por sua vez, ele inclui uma saída para a internet via nosso OS de 100 megabits por segundo. Então, se para a instituição isso for suficiente, está resolvido, né? Se a instituição demandar mais saída para a internet, aí é avaliado caso a caso, porque aí vai depender da demanda e entre outras características, né, dessa saída, inclusive opções de redundância, entre outras questões. Então, isso já tinha sido apresentado no ano passado, né? E o outro cenário é o cenário das instituições usuárias da RNP. Então, uma instituição que é usuária da RNP, ela usa a rede Comeb para se conectar ao POP, né? E aí, portanto, ao OS da RNP, tá certo? E aí a novidade aqui é que a gente, agora no fim do ano, né, e começando no início do ano que vem, a gente conseguiu renegociar nossos contratos de saída para a internet. Nós temos 2 saídas, né, independentes, e a gente conseguiu baixar bastante os valores, tá? Então, com isso, o valor que antes estava na faixa de R$1.000 por mês, a gente baixou aqui para 500. Para quê? Qual serviço? Estou falando especificamente do serviço de saída backup, tá? O que é o serviço de saída backup? O serviço de saída backup, ele é direcionado para aquela instituição, tá, que precisa ter mais de uma saída para a internet, seja pela criticidade do seu serviço, seja por exigência institucional, ou enfim, do seu planejamento estratégico, tá? Então, ele atua como alternativa ao POP, e ele só entra em ação se o POP falhar. Então, ele é literalmente um backup, tá? Então, esse é o serviço, tá? Então, que agora está saindo por 500 por mês, né, para uma série de 100 megabits por segundo. Uma outra alternativa que existe, e agora a gente está apresentando ela justamente para ter essa nova arquitetura, então a gente poder passar a oferecer, é a saída secundária via S, que é qual que é a diferença disso para o backup? A saída secundária, a ideia é uma instituição que quer de fato ter mais de uma saída para fazer balanceamento ou qualquer que seja a necessidade. E aí, esse serviço, então, a gente vai repassar, daí depende da demanda, depende da capacidade demandada, mas vai ser sempre o custo da banda mais um custo operacional, né? E aí vai dependendo das características que a instituição demandar. E, para além disso, naturalmente, quaisquer outras demandas serão avaliadas caso a caso, né? Então, sempre surgem demandas com características próprias, a gente sempre avalia e faz uma oferta de possibilidade de contrato, de modelo, né, para repasse de recursos, tá ok? Então, se alguma instituição estiver interessada, seja na saída backup, seja na saída secundária, seja qualquer outro tipo de conexão, para utilizar o AS da Giga, né, para além da conexão que já tem via POP-DF, entre em contato com a gente, tá? Tem aqui o e-mail padrão, né, nosso contato, mas, enfim, você já conhece nossos demais contatos. Ok, eu trouxe agora para a gente conversar um pouco sobre o nosso processo de atendimento, tá? E nesse caso eu vou focar especificamente as instituições que são usuárias da RNP, tá? E aí eu aproveito para agradecer, tá, à Universidade de Brasília, tá? Em nome do secretário de Tecnologia da Informação, professor Jaci Bondim, e também dos demais colegas aqui, Juvenal, imagino que o Alex esteja aí, e os demais colegas da STI, porque demandas advindas da UNB nos levaram a evoluir, tá, as nossas definições relacionadas a atendimento. E aí, então, eu quero aproveitar essa reunião para esclarecer como é que está esse processo e até para facilitar para as instituições entenderem melhor como é que é o acionamento, tá? Então, qual que é a ideia? Como é que é o processo, né? No caso de uma falha de conectividade, tá, a instituição ela tem que abrir um chamado no Service Desk da RNP. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? Que todas as instituições que são qualificadas na RNP, o serviço de atendimento 24/7 é o sistema de atendimento integrado da RNP, tá? E a interface com a instituição é o Service Desk, ok? Ao fazer esse acionamento, né, há uma triagem,
certo? Para identificar o problema, né? Às vezes há um atendimento em primeiro nível, em que, por exemplo, liga-se para a instituição para verificar, por exemplo, se não é a luz que está faltando ou alguma coisa assim. E há um compromisso da RNP em relação à Giga, né? Isso é um processo que a gente está formalizando, né, agora com a RNP, de encaminhamento desse chamado em até 30 minutos. Tá? Feito esse encaminhamento, a ideia é que a Gicandanga ela vai registrar as ações realizadas no sistema da RNP, né, e isso vai permitir o acompanhamento pela instituição demandante. Aí tem um detalhe importante para destacar, que é o seguinte: esse sistema da RNP, ele por padrão, ele não necessariamente encaminha e-mails para as instituições mediante qualquer alteração no processo, tá? Então, isso é algo que cada instituição, se sentir necessidade, pode entrar em contato direto com a RNP e pedir. Tá? Porque muita instituição faz o contrário, pede assim, não quero receber, porque você não quer receber aquela chuva de e-mails, né? Então, vai de instituição para instituição ajustar, né? Fazer um ajuste fino aí desse processo. Mas a ideia é que, se a instituição optar por ser avisada, qualquer atualização do processo feita por nós, eles vão ser avisados e sempre vão ter acesso pelo sistema, né? Mais informação para entender como é que é esse processo de contactar o atendimento da RNP está lá no nosso site, né? Se você entrar lá no nosso site, gicandanga.net.br, suporte técnico. Esse é o link direto, mas se você entrar no site, no canto superior direito também está o suporte técnico, tem um botãozinho lá, você clica. E aí lá tem os diversos canais de atendimento, e eu estou destacando aqui no slide o canal que está no contexto, que é justamente o atendimento da RNP, que são, como eu disse novamente, para as instituições qualificadas, né, no sistema RNP. E ali a gente já adianta, né, um telefone direto, um e-mail, mas a gente coloca lá também o link, né, porque nesse link você tem ainda outros caminhos, outras formas de contactar a RNP. Tá bom? Então, o importante é lembrar isso. Todo chamado, todo problema técnico, sem prejuízo da instituição acionar diretamente a nossa equipe, até porque se for em horário comercial, né, dá para fazer isso tranquilamente, mas todo chamado deve ser aberto também, e inicialmente, no Service Desk da RNP, tá? Para ter o registro. E aí, qual que é a novidade? A novidade é que a gente está trazendo, e aí isso é uma coisa que vai entrar nos contratos, a partir que eles forem sendo renovados, tá? A gente definindo aqui prazos de atendimento da Gicandanga, tá? Em relação aos acionamentos. Então, basicamente, está definindo dois graus de criticidade, o que a gente chama de alta criticidade e baixa criticidade. A alta criticidade é o caso, por exemplo, de indisponibilidade total, então, literalmente, caiu a conexão, então, esse é um caso claro, né? Ou também, né, um caso em que afeta-se, seja perda de pacotes ou latência, em tal nível que afeta de forma substancial o serviço, ou seja, tem uma conectividade, mas simplesmente a instituição não está conseguindo operar, né? Então, isso aí também se classifica como alta criticidade, tá? Nesse contexto, né, há um compromisso da Gicandanga em atuar em até 8 horas corridas, tá? E de onde vem esse número de 8 horas corridas? É um número mágico? Não. Na verdade, essas 8 horas corridas, ela vem, na verdade, do nosso contrato de manutenção da infraestrutura física, né? Porque lá existe um SLA vinculado aos acessos, né? Que a empresa tem até 8 horas para restaurar falhas no acesso. Então, é daí que vem essas 8 horas, né? Porque falhas no backbone não é para necessariamente gerar disponibilidade, né? Então, em geral, quando há um corte de fibra e há uma falha, é porque isso ocorreu no acesso, tá certo? Principalmente nas instituições que têm acesso em modo que a gente chama de acoplado, que é quando usa as duas abordagens, né, de conexão ao nosso backbone, passando por um mesmo cabo até chegar à instituição. Então, nesse caso, se esse cabo se rompe, perde-se as duas abordagens imediatamente, né? Então, é daí que vem essas 8 horas corridas. No caso de criticidade baixa, e aí o que a gente chama aqui de criticidade baixa, né? O que é problema de perdas ou de latência, mas que não estejam prejudicando significativamente. Ou seja, dá para usar, aquela coisa, está lento, está intermitente, mas consegue utilizar os serviços, tá certo? Aí, nesse caso, a gente define uma semana. Então, assim, teria um prazo de uma semana, até porque esse tipo de problema, em geral, é muito mais complexo de diagnosticar do que os problemas críticos, né? Em geral, são mais claros, e, via de regra, estão vinculados seja à falha física,
né? Ou, eventualmente, alguma falha de configuração numa das pontas, são coisas muito mais fáceis de identificação. Tá certo? Ok. E, finalmente, né, qual é a ideia? Né? Quer dizer, como nós somos uma associação, nós somos um consórcio, tá? Então, aqui na questão, não é uma questão de gerar uma multa, gerar um ônus, gerar uma glosa, porque isso não cabe no contexto da nossa associação, né? Como a infraestrutura pertence a todos, o que a gente traz, então, na verdade, né? A ideia é, se a gente não conseguir atender e resolver o problema nesses prazos, aí a Giga, então, ela está comprometida a encaminhar uma documentação, né, uma mensagem formal à instituição, tá? Informando a razão do não atendimento no prazo, né, e a previsão para a resolução do chamado. Qual é o objetivo de a gente estar implantando isso? Tá? Justamente vem de demandas de instituições, e citando novamente em particular o caso da Universidade de Brasília, que foi um caso muito importante para a gente amadurecer esse processo. O objetivo é, primeiro, dar maior transparência, né, quanto às ações sendo realizadas, isso tem a ver com explicar o que está acontecendo, não só na parte do chamado, né, que a instituição vai ficar recebendo, né, as atualizações, mas também em relação que, caso não tenha sido atendido, né, no prazo, o porquê que isso não aconteceu, né? E aí, com isso, a gente quer subsidiar a equipe técnica da instituição na comunicação interna com seus usuários, né? Porque a instituição fica numa situação, está desconectada, ela tem uma pressão dos seus usuários e, às vezes, ela não tem o que falar, né? Então, a gente está garantindo que, naqueles prazos, a gente, caso a situação não seja normalizada, a gente vai encaminhar para as instituições todos esses esclarecimentos, esses detalhamentos. Oi, Tarciana, tá? tudo bem? Tá me ouvindo? Alô? Tem alguém falando aqui. Por favor, coloque no mudo. Obrigado. Ok. Então é isso. Esse é o processo de atendimento. Vou falar agora, entrando agora na área de TI da associação. Ok? Eu vou falar sobre os nossos investimentos que ocorreram em 2022. Então, basicamente, os principais investimentos que ocorreram estão vinculados à nossa infraestrutura de nuvem, a Giganuvem, tá? Então, a gente realizou a modernização da estrutura elétrica do nosso CPD, tá? Houve uma reestruturação, uma troca de equipamentos, a parte elétrica foi refeita, replanejada, tá? Isso é uma coisa muito importante. A gente também adquiriu 5 nós de armazenamento, né? O que dá cerca de mais de 160 terabytes, né? Está errado aqui, tá bits, né? E aquisição de um novo servidor de backup de 96 terabytes, para poder compor o nosso Giga Cluster, que é uma infraestrutura que apoia também todos os nossos serviços. Okay? Esses equipamentos foram adquiridos. Tá? Em termos de investimento para o ano que vem, a gente pretende adquirir um servidor para monitoramento, e aí eu já vou explicar por quê, mais para frente, tá? Que tem a ver com redundância, tudo da nossa nova arquitetura de monitoramento. E nós vamos efetuar a expansão do nosso CPD para justamente permitir a implantação de um novo rack da Giganuvem. Tá? Então, para isso, nós vamos ter que fazer a obra, né? Nós vamos ter que comprar um novo no-break, vamos ter que redimensionar o nosso ar-condicionado, implantar novos aparelhos para nova capacidade. E no terceiro rack da Giganuvem, nós vamos adquirir esses nós. E aí eu vou detalhar daqui a pouco mais sobre isso. Vamos lá, falando um pouquinho sobre Giganuvem, né? A Giganuvem, né, ela possui uma arquitetura desde sua origem e até hoje, tá? E basicamente ela é baseada, né, no sistema OpenStack, né, para fazer o gerenciamento e orquestração, né, das máquinas virtuais, em cima de um sistema de arquivos Ceph, né, para redundância, né, disponibilidade de dados. Tá? Nessa arquitetura, tá, cada nó, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, ele é um nó híbrido, porque ele tanto atua como um nó de processamento para a alocação de máquinas virtuais, quanto de armazenamento do Ceph, ok? Então, ele tem essa característica híbrida. Então, todos os nós na rede têm a mesma característica, né? Todos eles são compartilhados. Atualmente, o que a gente tem implantado é esse desenho. Nós temos 2 racks, nós estamos com 28 servidores, sendo 3 controladores, 1 servidor de banco de dados, 16 servidores híbridos, e nós estamos agora já implantando servidor de processamento e servidor de armazenamento no contexto da nova arquitetura que eu vou apresentar para vocês. Tá? Atualmente, a gente está com 119 instâncias, tá? Máquinas, 502 CPUs virtuais alocadas para essas instâncias, quase 1 tera de memória RAM alocado, de 2 no total,
E disco, a gente tem 160 tera alocado de 200 no total. Tá? Aqui, só dando um detalhamento, né, em relação à questão do disco, né? Se você olhar, você vai ver que do ponto de vista de disponibilidade, né, a gente tem ali um uso total de 54 GB, de teras, e com 20 teras livres. Mas, então, de onde veio o 162? O 162 vem justamente da característica do Ceph, tá? Que é um sistema que, para ele garantir disponibilidade e segurança dos dados, cada unidade de armazenamento, ela é, na verdade, duplicada em 3. Né? Então, na verdade, para a gente ter 1 tera de dados, a gente, na verdade, tem que ter uma capacidade de 3 teras para armazenar. Isso tudo para garantir que não haja perda de dados. Tá? E, de fato, isso tem funcionado muito bem, porque nós tivemos alguns problemas durante esse ano e não tivemos perda de dados. Qual que é a nova arquitetura, tá? Que a gente está propondo? A nova arquitetura, ela vem de um conceito básico de separar, né, os interesses. Tá? Então, a gente vai deixar de ter nós híbridos e passar a ter nós de processamento e nós de armazenamento. Tá? Então, os nós de processamento eles vão focar em processadores de mais capacidade, memória, etc., e o nó de armazenamento ele vai focar em ter mais capacidade de armazenamento, já não demanda, por exemplo, um processador de maior velocidade, certo? Então, a figurinha seria mais ou menos assim, né? A gente passaria a ter um lado aqui focado na computação, na alocação de máquinas virtuais, que são os nós de processamento, e uma outra parte da infraestrutura, da arquitetura, focada na parte de armazenamento, que é o sistema Ceph. Okay? Então, a nova arquitetura, com o terceiro rack implantado, né, a gente vai ter, então, um sistema com 30 servidores, sendo 3 controladores, 16 servidores de processamento, 11 servidores de armazenamento. Tá? Essa seria a nova arquitetura, que a ideia é ser finalizada no primeiro semestre. Okay? Vantagens dessa arquitetura. Né? Primeiro, o que eu já comentei, o desacoplamento, né, entre nó de armazenamento e processamento. Então, você não gera esse gargalo entre eles, que é uma coisa que a gente está verificando que ocorre hoje em casos de pico. Quer dizer, seja de um lado ou de outro, né? Seja porque tem a grande trânsito de dados, e isso acaba afetando na computação, ou ao contrário, picos de momentos de computação acabam afetando a parte de trânsito de dados. Né? Também vai facilitar a manutenção, naturalmente, né? Você tem a separação dos interesses, isolamento de operações, processamento versus, né, armazenamento, facilidade de atualização também, tá certo? Isso também vai implicar, a gente já avaliou, né? Tempo de resposta menor e maior resiliência, tá certo? Você vai poder. Essas seriam as vantagens relacionadas à nova arquitetura. Ok, deixa eu comentar agora rapidamente a nova arquitetura de monitoramento que está implantando, é só um slide, né? Basicamente, o que a gente tem nessa figura, tá? Nosso monitoramento ele é feito utilizando os ABICs, né? Só que o que a gente está implantando é um sistema que ele tem redundância não só lógica, mas também física. Então, a gente tem metade do nosso sistema alocado fisicamente no nosso NOC e metade do nosso sistema alocado numa infraestrutura da CAPES. E aí eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez a CAPES, ao Milton, que está aqui na nossa reunião, por gentilmente estar colaborando com a GIG e fornecendo esse espaço, né, no CPD deles para a gente alocar esse hardware e também a liberação de servidores, tá? Então, basicamente, essa arquitetura ela é composta de uma parte, se olhar do lado esquerdo da figura embaixo, né? A gente tem a parte virtualizada, que é onde está os ABICs, a parte do servidor dos ABICs e a parte de interface, que é o servidor HProxy, né, para alta disponibilidade. E a gente tem a parte física também dessa infraestrutura, que fica no ambiente bare metal, ou seja, uma máquina dedicada para onde está o banco de dados, tá, ok? Para poder ter alto desempenho. A ideia é justamente espelhar essa infraestrutura na CAPES. Hoje, toda a parte lógica já está espelhada, a única coisa que está faltando é esse novo servidor para espelhar o banco de dados também na CAPES, que é justamente o que eu tinha comentado, que a gente vai adquirir, né, agora em 2023. Então, com a aquisição desse novo servidor, nós vamos ter um sistema completamente espelhado, de alta disponibilidade, né, e que vai ficar transparente, tá, para as instituições e a empresa, por exemplo, que monitora nossos ativos e tudo mais, através de uma interface única. Alguém quis falar alguma coisa? Que fez um som aqui? Não. Tá. Então, vamos lá. E aí, finalizando, eu só queria fazer um comentário sobre patrimônio e chamadas no GLPI.
tá? Isso é uma outra novidade também nossa. A gente implantou o GLPI, né, internamente, que é o sistema de código aberto, né, para fazer bilhetagem, para fazer essa parte de atendimento, né? E a gente também utiliza esse sistema para fazer o nosso inventário patrimonial, que é uma outra feature desse sistema. E é hoje o nosso sistema interno. Então, toda a parte de demandas internas para o TI, redes, é feita usando o GLPI. Em breve, ele também será aberto às instituições que são usuárias dos serviços da Giga. Hoje, essas instituições elas usam uma outra interface no OTRS nosso. Em breve, vamos fazer essa migração, vai concentrar tudo nesse GLPI. É isso que eu queria comentar com vocês. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção, desculpa aí o tempo, né, e desejo boas festas para todos. Aí eu só pergunto para a minha equipe técnica se tem alguma pergunta que vocês acham que ficou pendente aqui. Vamos ver. Vamos lá. Uma questão, acho que a Lilian já respondeu. Vamos encaminhar, ok. E aí tem uma pergunta aqui do Rajiv. Dúvida. Faremos também a contratação da RNP para ter acesso ao link de saída da internet de 1 GB. Nossa intenção era usar a saída da Giga, incluso no pacote baixo, como saída secundária backup. Em um dos slides, se entendi correto, me parece que quando não se é integrante da RNP, essa saída de 100 MB é inclusa. Porém, se for... É isso mesmo, Rajiv. Porque a ideia é a seguinte, se você está no sistema RNP, você sai pela POP-DF, né? E aí tem os custos vinculados a isso, depende do caso da instituição, depende da qualificação, né? E aí não, aí se você quiser ter uma saída secundária, seja backup ou seja secundária para balanceamento, aí envolve custos extras, e aí depende da configuração que vocês quiserem, tá? É isso sim, então a resposta é sim. Por outro lado, como você mesmo disse, se a instituição ela só é conectada à associação, e até 100 GB já está incluso no custo da coparticipação. Ok. Perfeito, obrigado. 100 mega. 100 mega, isso. 100 mega é o número 100, tá? Para não parecer que é 100, não tem nenhum. Você falou 100 giga. Ah, eu falei 100 giga? Opa! Pô, por R$500 por mês, não, tá ótimo. Já vou colocar aqui para contratar, tá ótimo isso daí. Tá. Ok. O Jorge, da Embrapi, tem uma questão extraordinária, mas seria participativa em apartado, é possível? Ok, podemos conversar. Tudo é possível. A resposta é tudo é possível. Vamos marcar uma reunião. Diga. Boa tarde. É que a gente vai ter uma paralisação aqui e uma migração, né, de estrutura, e eu precisava conversar com quem seria responsável por isso. Perfeitamente. Você pode imediatamente mandar um e-mail para operação@gircandanga.net.br, que a nossa equipe de redes vai receber e vai entrar em contato e aí marcar uma reunião assim que possível para tratar desses detalhes. Tudo bem? André, uma dúvida aqui. Como você falou, então, desses R$500 por mês pelo valor dos 100 megas, vocês têm alguma tabela que fale, né, a correlação entre um link um pouco maior e o custo associado para a gente estudar? A gente não tem uma tabela, mas a gente pode só mandar um e-mail e a gente responde com... Você fala o que você tem interesse, a gente te responde sem problemas. Tá, porque a gente tem um link secundário hoje com um contrato compartilhado com o MPF da Embratel, e a gente tem uma saída também pela Infovia, né? E aí, migrando, claro, os custos aqui são muito mais interessantes, né? Então, a gente pode estudar aqui uma substituição do link principal e secundário. Aí a gente entra em contato por e-mail. Obrigado. Perfeito, excelente. Gente, parece que tem gente com a mão levantada, só não estou conseguindo saber quem é. É a Cristina, do Inmetro. Por favor. Oi, boa tarde. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, a gente hoje é conectado pela Giga Candanga em Brasília, né, ao POP-DF, e aí, atualmente, a gente está no processo, a gente vai ter um segundo escritório, né, em Brasília, o processo aí de obras, de adequação e tal, mas vai ter um segundo. E aí, eu vi que vocês... peço desculpas porque eu estou participando da reunião pelo celular, estou em trânsito, então é mais difícil para ler o slide ali, mas eu entendi que nessa nova estrutura,
a gente conseguiria falar, isso já está implementado, eu vou conseguir falar entre as minhas duas filiais sem ter que ir na internet, é isso? Porque eu vou ter um segundo escritório em Brasília em breve, com uma segundo link provido pela Giga. Eu vou conseguir sair eu vou conseguir falar filiais, vamos chamar assim, sem sair para a internet? Isso. Aí, aproveitando a sua pergunta, agradeço a sua pergunta, né, para dar mais esclarecimentos, tá? Toda instituição que está conectada à Rede Comep hoje, tá? Ela já consegue conversar entre si sem sair para a internet. O que acontece hoje, dependendo da conexão, é que ela tem que ir até a borda da nossa rede para depois voltar e conectar na outra instituição. Com essa nova arquitetura, o que vai acontecer é que a gente vai conseguir ter uma otimização da rota dentro da nossa própria infraestrutura. Tá? Então, literalmente, você vai pegar meio que o menor caminho para interconectar dois acessos que estejam dentro da nossa rede. Então, vai tornar ainda mais eficiente. Mas, sim, a resposta é sim. Legal, obrigada. E uma outra dúvida que eu tenho a gente no ano passado já sofreu uma atualização de equipamento dentro do Inmetro, e dessa atualização que vocês estão tratando hoje, ou tem uma nova atualização? Aumentou mais? Porque eu lembro que ano passado, quando a gente fez uma reorganização na nossa rede em função do projeto do Fone @RNP, e aí nessa época, como a gente ia mudar e tal, a gente mudou também o equipamento. Vocês solicitaram que por época dessa alteração que a gente estava fazendo ali, a gente abrisse uma janela para mudar o equipamento, que era mais parrudo do que o que estava lá antes, que era um Extreme antes, né? Um daqueles roxinhos da Extreme, e aí mudou. Essa atualização que vocês estão falando, melhoria, né? É uma nova melhoria ou é dessa que ainda está sendo implementada nos demais clientes? Tá. O seu equipamento atual é um Huawei de acesso para a Rede Comep? É um Huawei, se eu não estou equivocada. Então, você já tem o novo equipamento. Então, você já é uma das instituições que já está naqueles 42% que eu mostrei lá no início. Ah, então tá bom. É a mesma, porque eu lembro que vocês estavam iniciando essa atualização, e aí eu lembro que a gente aproveitou, né, essa janela que a gente pediu de mudança da nossa rede para fazer a mudança do equipamento propriamente dito. Então é o mesmo. E provavelmente a razão, assim, eu peço perdão que eu não tenho na minha cabeça, né, quais são as instituições exatamente, mas você provavelmente foram atualizados justamente porque a gente foi priorizando as instituições que já estavam passando por situações dessas, porque para não ter que parar a instituição, né, se já tinha um movimento acontecendo, a gente ia lá e já trocava o equipamento. Então, é por isso que vocês já estão atualizados. Então, isso é boa notícia, né? Vocês vão precisar ter que sofrer uma nova atualização nesse sentido, tá? Beleza, obrigada. Tá. Bom, seguindo aqui, Júnior Custódio da Silva, por favor. Opa, boa tarde a todos. Eu falo aqui do Uniceub. Perfeito. Eu perdi alguns pedaços que eu estava tendo que atender aqui, mas assim, eu queria entender sobre a questão da atualização, né? E quando a gente, por exemplo, poderia solicitar a viabilidade de atualização de portas, né? Por exemplo, hoje a gente utiliza portas de 1 GB, né? Solicitando portas de 10, né? Em qual período vocês aconselhariam a gente a estar fazendo essa solicitação de viabilidade? Tá, perfeito, Júnior. Excelente pergunta, que essa é uma pergunta também que às vezes passa por muitas instituições. A Giga Candanga, novamente, nós não somos um provedor de acesso à internet comercial, tá certo? Nós somos uma infraestrutura compartilhada, gerida e patrocinada por todas as instituições, tá? Então, se alguém perguntar qual é a capacidade de acesso que a Giga Candanga oferece, a resposta é o que a instituição precisar, tá certo? Agora, dito isso, né, justamente por ser uma infraestrutura compartilhada, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de custos, tá? Toda vez que uma instituição demanda um aumento de capacidade, tem que vir acompanhado, né, obviamente, de uma análise técnica para ver se há necessidade. Então, a resposta que eu te dou é, havendo a necessidade contactada, né,
com certeza nós faremos o aumento que for necessário. Tá? Então, se você está identificando essa questão na sua instituição, você pode entrar em contato com essa equipe técnica, a gente vai analisar e a gente vai fazer o projeto e vai fazer a avaliação. Para além disso, nós já entraremos em contato com vocês em breve para fazer a atualização, né, do novo backbone que já está na nossa agenda para o ano que vem. Tá? Ok? Beleza, obrigado. Tá, obrigado a você. Rajiv, de novo, diga. Eu de novo, estou aproveitando aqui. Aproveita. Voltando um pouco como eu passei os nossos termos de referência aqui para nossa área jurídica, talvez eu tenha que rever por conta desse link secundário. E conversando com a Lilian, eu vi que o pagamento das cotas, né, de coparticipação, a gente colocou, que é anual, né, a gente colocou em 2 parcelas semestrais, né, inclusive para deixar em sincronia com o da RNP, que a gente também negociou essa separação para ficar uma gestão contratual mais simples. Minha dúvida é, se a gente aderir a essa link secundário que colocou por mês, eu também, né, 500 por mês, vamos colocar aí 12 meses, 6 mil, eu também posso fazer 2 pagamentos de 3 mil? Ou é um pagamento separado para uma outra lógica? Não. A lógica é o seguinte: existe um custo anual definido pelo comitê gestor e a forma de pagamento é que melhor funcionar para a instituição. Tem muito mais a ver com questões administrativas do que uma questão, certo? Então, tem vários cenários. Tem instituição que paga uma vez por ano, tem instituição que paga 2 vezes, tem instituição que paga todo mês. Então, não existe, do nosso lado, uma restrição em relação a isso. Perfeito, certo? obrigado. Okay. Mais alguma questão ou podemos continuar? Cristina, por favor. Só mais uma dúvida. Eu queria só confirmar, porque me gerou uma dúvida agora essa questão de você falar que tem uma saída para a internet pela Gigacandanga, uma saída pela internet pelo PopDF. Sempre com dupla abordagem. Eu entendo que o Inmetro ele tem uma dupla abordagem, porém, uma dupla. Não é dupla abordagem, é dupla abordagem, né? Eu estou num anel, porém é um anel do POP, não é isso? Eu não tenho uma segunda saída. Eu não tenho uma saída pelo POP e uma pela Giga, né? Vamos lá. Vamos esclarecer os 2 pontos. Foi boa a sua pergunta nesse sentido, né? Explicar a questão da saída para a internet e a questão da dupla abordagem. O que é a dupla abordagem? O padrão de conexão da rede Comep das instituições é ter um ativo, que é um switch de acesso dentro da instituição, gerenciado por nós, e esse ativo ele é conectado a 2 concentradores distintos do nosso backbone. Isso é a dupla abordagem, né? Vantagens de ter uma dupla abordagem são: você sobrevive a qualquer falha única no backbone, certo? Porque se você se conecta a um único equipamento, se aquele equipamento falhar, né, no backbone, você estaria fora. Então, você sobrevive e também você tende a sobreviver, dependendo de como está configurado e como está o traçado dessa fibra, também a falhas físicas de corte e tudo mais. Então, essa é a questão da dupla abordagem, certo? A questão da saída da internet é outra. Toda instituição que é qualificada no sistema RNP, tá, ela tem direito à saída para a internet via o ponto de presença da RNP no Distrito Federal, que é o POP, tá certo? Do ponto de vista, então, de opção de saída, de fato, ela é uma só. É claro que o POP-DF em si é uma infraestrutura de alta qualidade que, por si só, para lá, tem uma série de conexões alternativas. Tá? Então, é uma excelente saída para a internet. Mas, de fato, é uma única. Então, do ponto de vista da instituição, se ela demanda, certo? Seja, como eu falei, por questões administrativas ou jurídicas, mais de uma saída para a internet, então, de fato, sim, a sua instituição precisaria fazer uma nova conexão. Uma alternativa é a conexão via própria Gcandanga, usando o nosso sistema autônomo, que é o ASG. Tá certo? Esclareceu ou não? Esclareceu, eu só queria confirmar que era isso mesmo. O Inmetro atualmente ele tem a dupla abordagem, é um anel, mas a saída é exclusiva pelo POP, né? Mas você não sabe, você não Veja lembra bem, isso. não. Eu só posso falar o que está do nosso lado. Se o IMET tem outras saídas para a internet que não é de nosso conhecimento. Não. Nossa conexão é Gigacandanga, Perfeito. RNP. Porém, Perfeito. a minha dúvida é a questão da saída. É somente via POP, né? Perfeito.
Tá, beleza. Obrigada mais uma vez. Nada. Mais alguma pergunta? Chuantes, meu querido, venha. Tudo bem? Não, não é nenhuma pergunta, é só para exemplificar. O Sebrasp tem dupla abordagem e dupla saída. E a nossa segunda saída não é via Giga. A gente fez aqui dupla abordagem, a gente tem uma entrada direto no switch, quer dizer, no ponto de acesso do CPD, uma segunda no IBAMA, não lembro, não é no IBAMA, não. É Embrapa, obrigado. E nós temos um link comercial com uma operadora comercial fazendo uma dupla saída, tá? Então, é só para exemplificar o caso. Estou falando em causa própria, posso falar os dados, não tem problema, não. E o Chuantes tá louco para abandonar esse link comercial, que para ele só dá dor de Mas cabeça. tu não tem noção do tanto, André. Você não tem noção do tanto aqui. É isso. Então, Chuantes, eu também estou esperando. Eu só aproveitar aqui, Lilian, você vai estar aqui amanhã, segunda, vocês estão vindo aqui o tempo todo, não? Bora sentar e conversar essa semana. Amanhã, de repente, eu passo lá, se vocês estiverem, ou então terça-feira eu passo lá. Pode ser? O Chantes, a gente está em trabalho híbrido, então combina com ela. Não. Você não, Lazarte. Quero saber da Lilian. Né? Pô, não, mas a Lilian que tá. A Lilian também, droga. É. Então vamos combinar um dia, Lilian, que eu quero é presencial, para a gente se abraçar e desejar feliz ano novo. Combinadíssimo, Chuantes. Vou te mandar um WhatsApp aí para a gente combinar tomar um café aqui na Giga, tá? Será bem-vindo. Fechou. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Não, né? Tá. Lilian, então... Desculpa. Eu sempre sou um cara que gosta de falar e eu queria aqui publicamente traçar um elogio a vocês, a Giga. Eu sei que apareceu na apresentação, eu não quis interromper aquele momento, que teve um apoio ao Revalida aqui no começo do ano, né? A gente precisou, por uma situação de emergência, uma contingência nossa, fazer um link de 10 gigas temporário, e o temporário era realmente temporário, algumas horas, e em questão de o mesmo dia, de manhã a gente começou as tratativas, à tarde o link estava funcional, no dia seguinte a gente já tinha desativado a necessidade do link, mas ele ficou ainda um tempinho aqui para a gente, numa emergência de novo, poder usar. Então, é só um elogio público à agilidade da Giga em conseguir nos atender numa demanda emergencial desse tipo, tá? Ok, obrigado, Chuantes, agradeço aí o comentário. De fato, eu acho que esse é um dos diferenciais da Giga. Não é que a gente seja capaz de fazer algo diferente, mas é que nós não somos uma empresa privada, nós estamos aqui para ajudar, para interagir com as equipes técnicas das instituições e vamos sempre fazer o que for possível. Tá? Então, essa é a ideia. Cristina, diga, por favor. Essa questão de aumentar temporariamente, né, o tamanho da saída, a banda, né, de saída, isso tem um custo? Não. Como eu disse anteriormente... Eu solicito, como é que eu faço isso? Eu entro em contato com vocês ou entro em contato pelo atendimento @rnp.br solicitando isso previamente? Porque as nossas conexões, tanto em Brasília, quanto no Rio, no Rio Grande do Sul e em Goiânia, elas são de 1 giga, né, em cada lugar. Mas, eventualmente, numa necessidade, sei lá, uma transferência de dados massiva entre um site e outro, a gente já teve esse evento antes, esse aumento pode ser interessante. Como é que eu faço isso? Como é que eu solicito? Ficar em contato com vocês diretamente? Isso, vamos lá. Duas questões, né? Uma, como eu já tinha dito, nós sempre iremos prover a capacidade que for necessária, né? Isso no contexto perene, tá certo? Ou, eventualmente, nesses contextos emergenciais ou de eventos. Tá? Então, o caso que você está colocando é um exemplo disso, uma coisa pontual, ad hoc, né, para atender alguma questão. Então, você tem que entrar em contato. Você sempre pode entrar em contato via o atendimento da RNP, tá? A RNP encaminha para a gente de um jeito ou de outro, mas isso também não impede que você também entre em contato direto com a Giga pelos nossos canais que estão lá no nosso site, tá? No suporte técnico, você tem lá uma série de opções de atendimento,
o próprio e-mail contato@giga e assim por diante. Tá? Todos estão lá no site. Mas é só isso, é entrar em contato, a gente vai analisar a situação e ver o que a gente pode fazer. Eu tô igual a Alexandre, eu falo com a Lília, né, Lília? Não, a Lília é a solução de todos os problemas. Mas a Lília é de longe a pessoa mais simpática dessa equipe aí para atender, mas é de longe. Com certeza. Viu, professor? Reclamo disso. Eu sou suspeita porque, de fato, eu sou muito bem atendida sempre por todo mundo. E a primeiro atendimento sempre é a Lilian, que de fato é maravilhosa, o atendimento é maravilhoso. Mas, nossa mãe, essa equipe aí, eu vou aproveitar o gancho do Alexandre e fazer o meu elogio também público e formal. É impressionante, assim. Eu sou muito feliz com o atendimento da Giga, muito mesmo. Tô a todos, assim, muito, muito mesmo. Agradecemos, você não sabe como é importante para a equipe técnica receber esse feedback. Tá? Agradecemos. Obrigado. Bom, mais algum ponto, gente? Vamos tentar seguir? Acho que sim, né? Então, Lilian, eu acho que você pode agora, então, pegar... Deixa eu parar de compartilhar e para você compartilhar a sua apresentação. Só um segundo. Tá, minha apresentação é bem rapidinho, pessoal. Fiquem aí, não vão embora. Isso, pode. Deixa eu pegar aqui, professor, compartilhar a tela. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá, vamos lá. Agora sim. Eu fico responsável por fazer a apresentação da parte administrativa, né, e financeira, atualizando vocês aí. Vamos começar aqui com as ações institucionais, né? Acho que a maioria aqui já me conhece, eu sou da assessoria, né? Eu faço a assessoria aqui da gestão, né? O professor Lazarte, como diretor da Associação Giga Candanga e também presidente do comitê gestor da rede, e o professor André como presidente do comitê técnico, e a minha função é assessorar, né, todas as atividades e o relacionamento institucional, e ainda estou com a parte administrativa também. Aqui está a nossa equipe administrativa, a gente tem o Lázaro, né, que apoia na área de contratos e jurídico, a Tânia fica no financeiro RH, também apoiando algumas questões administrativas, e a mais novinha, a Raíssa, né, tá como minha assistente administrativa também, e vem apoiando a gente na parte de patrimônio, né, da organização do patrimônio, mas tem me assessorado bastante em várias questões administrativas aqui da associação. Vou passar para vocês aqui os informes, né, do que ocorreu esse ano. A gente iniciou lá em 2019, né, que a gente assumiu a gestão da Associação Giga Candanga, que passou a gerir a Rede Comep, e a gente iniciou lá uma transição, né, da antiga gestora, que era a RNP, cuidava dos contratos, né, e passou para a associação, e agora em 2022 a gente está concluindo essa transição, né, ainda tinha esse ano lá 3 instituições que ainda tinham um contrato lá com a RNP, e a gente iniciou as tratativas no início no segundo semestre, né, que esses últimos contratos estão vencendo agora, em dezembro, e são as últimas instituições que estavam lá com contrato com a RNP e passam a ter contrato direto com a associação, né. A RNP, ela continua, além dela, com mais 12 instituições, gerenciando toda a gestão dela. A gente possui um acordo, né, de cooperação técnica, onde ela recebe essas cotas lá via a RNP e repassa para a associação, porque a associação assumiu todos os contratos, né, todas as despesas que tem aqui na associação, a gente que faz todo o gerenciamento, né. Foram incorporadas hoje, né, oficialmente as 2 novas instituições, a Escola do MPU e a Universidade do Distrito Federal, e a gente passa a ter 48 instituições participantes, né? Não todas ativas, a gente tem algumas que estão em tratativas, e tem algumas que ainda estão avaliando internamente, mas a gente está sempre em contato com todas essas instituições, né?
A gente manteve a parceria, né? São parcerias bem estratégicas para a gente, né? São 3 acordos de cooperação técnica grande que a gente tem aqui em Brasília, com a Neoenergia, né? A antiga SEB, ela compartilha com a gente, né? Os postes e dutos, o Ministério da Economia e o GDF com a GDF-NET, né? O Ministério da Economia com a Infovia e o GDF com o GDF-NET, a gente faz o compartilhamento de infraestrutura, né? E tem todo esse relacionamento com eles. A gente teve até uma preocupação como seria, né, com a Neoenergia, que privatizou, mas manteve a equipe lá, a gente tem um bom relacionamento com eles, e está correndo tudo bem. A expectativa é que essa parceria dure por bastante tempo, né? Com relação ao modelo, né, de instrumento jurídico, como eu falei, a gente vem avançando, né, nessa parte da associação, né, assumir a gestão e a gente vem conversando com as instituições e a gente vem percebendo que cada jurídico tem uma visão, né? A gente vive, o pessoal sabe, a gente vive naquela batalha, né? De responder a todas os questionamentos e tal. A gente sempre manda, né, a minuta como dispensa de licitação, né? Pelo artigo 24, inciso 13. Mas a gente vem vendo o movimento do jurídico, né? Para a utilização, né, da inexigibilidade, né? Que é o artigo 25. E para a gente, tudo bem, porque ele segue o raciocínio que a Giga Candanga é uma rede exclusiva, né, para as instituições de ensino e pesquisa, ela não é uma rede comercial, ela não é uma prestadora não tem uma prestação de serviço, né, é um consórcio onde todas contribuem, né, para manter essa gestão, para manter esses contratos que sustenta ela, né? Tanto a manutenção, gestão e operação da rede. Mas a gente tem avançado bastante nos questionamentos e fico aqui à disposição para ajudar com essa transição que se encerra, né? Das instituições lá da RNP, a gente vai focar agora esse ano nas instituições que estão entrando agora, né? Para a gente dar todo o apoio, pensando assim, da gente fazer algumas reuniões presenciais também, tirar dúvida. É sempre bom envolver a área de contratos e o jurídico, sempre conversar antes, porque o pessoal do jurídico assusta, né? Quando chega um contrato lá de colaborativo. Então, a gente sempre recomenda as instituições estarem conversando com a área jurídica antes de enviar para lá. Aqui são as instituições, né, participantes, está lá no nosso site também. E agora eu passo para o relato financeiro. Aqui é só um resumo, tá, gente, das receitas e despesas agora no exercício de 2022. A gente considerou aqui os dados até novembro de 2022. Quem fez esse trabalho para mim é a Tânia, ela que gerencia todo o acompanhamento, né, dessas entradas e saídas. A gente tem 3 tipos de receita aqui, né? A gente vem os recursos, que são via Giga Candanga, que já são os contratos, né? Esse aqui foi o que já entrou até novembro. A gente tem os recursos que vêm lá da RNP, das instituições que estão lá, que também foi esse valor. E a gente tem as parcerias, que são recursos que vêm dessas soluções que vêm sendo implementada na rede, né? A nuvem, o AS, e aí todo esse recurso, a gente utiliza ele para as despesas da rede, né? A gente tem o maior contrato que a gente tem aqui, o mais alto é o de manutenção da rede, mas como o professor André falou, a gente investe mesmo nesse contrato, porque todo mês o pessoal faz, né, a revisão, vê como é que está a revisão a preventiva, né, de como está a rede e tudo, e o que faz essa rede ficar mais robusta e ficar mais segura, né? A gente tem os incidentes, cai, bate, né? Um acidente de carro que bate, derruba, tem incêndio, mas vem diminuindo cada ano, né? Esses incidentes, justamente por conta dessa prevenção. Então, a gente faz questão de manter esse contrato. Tem a parte de operação, que foram os investimentos, né? Na infraestrutura que o professor André apresentou.
e a nossa gestão, né, que são os contratos, né, com o jurídico, com contabilidade, pagamento dos nossos colaboradores, todos que foram apresentados aí. A gente vem, sempre no início do ano, a gente inicia com esse recurso, né, a gente tem mantido iniciando o ano com esse recurso, vem as receitas e as despesas. Como eu falei, esse dado vem até novembro agora, né? Mas, curiosamente, dezembro é o mês que a gente sempre recebe mais recurso. A gente vê aqui o gráfico mensal movimentando, né? Você vê que vai tendo um equilíbrio das despesas e receitas, mas chega em dezembro, ele sobe bem o de receitas, que muitas instituições a gente vem fechando nesse mês de dezembro, início de janeiro, e o que dá uma sustentabilidade para que a gente possa iniciar o ano, né, mais seguro para manter, né, os gastos totais da rede. A gente tem aqui no portal da Giga Candanga, gente, estão me ouvindo? Então, eu não vejo se está... Estamos. Então, aí, né? Estamos sim. Tá. Esse aqui, ó, eu tô... aqui na Giga Candanga, a gente tem o site da Giga Candanga, tem essa parte de transparência, onde vocês podem ter acesso a todas as demonstrações contábeis, né? Tem os nossos relatórios de atividades, se precisarem da certidão negativa também, planejamento estratégico, tudo que está previsto. A gente criou essa área de transparência esse ano, onde vocês podem ter acesso sempre à informação, né? Estou com essa parte resumida, vou compartilhar com vocês também, mas vocês podem acompanhar e sempre que precisarem de algum dado, a gente fica à disposição, tá? Aqui os de receitas, vem a tendência a ser maior aqui a parte dos recursos via Giga Candanga mesmo, né? Por conta dessa transição que teve. E a gente também quer trabalhar aqui, né, nessa parte das soluções, porque quanto mais recurso entra, mais investimento a gente pode fazer na parte de infraestrutura, né? A gente pode avançar mais rápido sem ter que esperar o próximo ano para adquirir outros equipamentos e fazer a melhoria das coisas também. Aqui estão os contatos administrativos, tá? Esse aqui é o meu. A maioria de vocês tem meu WhatsApp, eu fico sempre à disposição também. As instituições lá abrem, eu sempre falo, abram via RNP, mas cutuca a gente, para a gente poder ajudar. Eu acho que é um diferencial nosso também, a gente está bem próximo de vocês, né? Sempre que vocês precisarem de apoio, de qualquer coisa, eu fico à disposição. E queria comemorar com vocês, a Rede Comep está fazendo 15 anos, né? Muita evolução, tem gente aí que está desde o início com a gente, às vezes sai, às vezes volta, mas é uma honra trabalhar aqui na Giga Candanga e ver o tanto que ela cresceu, e aí eu queria agradecer que vocês fazem parte disso tudo, né? Sem vocês aí não teria a Rede Comep, né? E vamos lá, evoluindo juntos aí por mais alguns anos, tá bom? Obrigada, encerrando a minha apresentação, professor. Bem, alguém gostaria de algum esclarecimento adicional que a Lilian falou? Alguma questão administrativa, jurídica? Não? Tá ótimo. Então, não havendo dúvidas e nenhuma outra questão, reitero que a Lilian já falou, ela está à disposição. O que o professor André falou, ele também está à disposição, a equipe técnica está à disposição, eu também estou à disposição, então, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai interagindo e construindo a solução que melhor atenda a cada instituição de acordo com as suas necessidades. Então, vamos fechar a reunião. Foi ótimo, vocês conseguiram cumprir dentro do tempo, até um pouquinho antes das 2 horas. Parabéns a todos e boa noite. Parabéns, pessoal. Boas festas. Feliz Ano Novo. Professores, André, Lazarte.
Um abração aí para obrigado. vocês e para a equipe. Grande abraço. Gente. Abraço, boa Grande tarde, Val. obrigado. Abraço. Logo. Abraço, Walter. Ficou aí quietinho, né? Escondido, rapaz. Não, mas eu tô aqui. Um abraço, pessoal. Muito bom, Tchau, pessoal. gente. Parabéns. Obrigada. Valeu. Até mais, um abraço. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado por tudo e por todo o serviço da Giga Candanga. Obrigado. Feliz ano novo a todos. Boas festas. Vocês também. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa noite. Gustavo. Sucesso, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau. O Shots quer falar com você, Lilian. Nós vamos marcar um café. Tá bom, vou saindo. Boa noite. Até mais, boa noite. Boa noite. Professor, nós temos que fechar aqui, né?